Muito bom. Nós vamos iniciar aqui falando sobre Paulo, um líder eficaz. E dentro dessa perspectiva, dessa lição, nós que vamos falar de Paulo, é um tema de extrema importância. Estamos falando sobre liderança cristã. E falar de Paulo é algo muito interessante porque ele é um apóstolo que nós podemos dizer assim, temos muita informação para falar. E talvez seja até mais difícil de falar sobre Paulo, justamente pela quantidade de informações já disponíveis. Mas, pela bondade de Deus, vamos aqui discorrer um pouquinho dos aspectos, focando naqueles aspectos sobre a sua liderança. Mas antes, obviamente, precisamos fazer uma introdução e vamos passar aqui um pouquinho dos objetivos da nossa lição, que basicamente temos 3 objetivos principais ali, que são entender que Paulo, ele era um líder, e antes de qualquer coisa, nós vamos ele já liderava antes de ser cristão. Quando ele era fariseu, quando ele estava desempenhando o seu papel, ele obteve cartas dos principais, dos sacerdotes, para perseguir a igreja. Ele desempenhava um certo papel de liderança. Bom, ao ser chamado por Cristo, ele continua e também será escolhido para exercer papéis de liderança. E também vamos reconhecer que Paulo caracterizou-se por sua liderança visionária e versátil. Ele estava sempre enxergando além, buscando expandir os seus horizontes. Vamos compreender que Paulo alcançou seus objetivos de vida. Ele queria alcançar muitos países, muitas regiões para Cristo. E ele fez isso com seu intento de ir a Roma, principalmente o texto que nós vamos ler agora, ele está mais relacionado, justamente o texto bíblico de Atos 27, ele trata sobre essa viagem de Paulo para a cidade de Roma. É uma viagem um tanto complicada, ele vai ter ali o naufrágio, vai ser um período difícil da sua caminhada, mas o objetivo dele era chegar na capital do Império Romano para ali anunciar o Evangelho. E aí você tem várias referências dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nos quais você pode obter maiores informações sobre os detalhes dessa viagem. Diga-se de passagem, Lucas, que relatou isso, é uma coisa tão interessante, porque os detalhes que Lucas traz sobre a navegação daquele tempo, os locais, por onde Paulo passou, são informações super relevantes, históricas, e que cientificamente são comprovadas que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Lucas foi um exímio escritor, historiador, homem de Deus, usado por Deus, companheiro de Paulo. Então, quando a gente olha para o texto áureo da nossa lição, ele diz assim em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele aqui diz, pelo menos, algumas de suas funções. Ele foi constituído um pregador, ele anunciava o evangelho. Ele também foi constituído um apóstolo, afinal de contas, lá em Atos 11, a igreja do Senhor, quando eles estão ensinando a igreja de Jesus. Em Atos 11, Atos 12 e 13, no capítulo 13, você vai poder identificar que Paulo, ele é apartado, ele é separado, Paulo e Barnabé. O Espírito Santo diz para separá-los para uma obra. E a igreja ali, impondo as mãos sobre eles, os enviam. A palavra apóstolo, ela significa aquele que é enviado. E ele vai ser enviado para pregar aos gentios. Ele também estava desempenhando o papel de doutor dos gentios, aquele que ensinava a palavra de Deus. Ele começou ensinando lá na cidade de Antioquia, e em cada igreja que ele chegava, ele estava ensinando a palavra de Deus. Então, Paulo teve um papel fundamental neste ministério. Na nossa introdução, nós temos alguns aspectos interessantes, porque o nome dele original era Saulo de Tarso, né, que se tornou, de fato, o apóstolo. E, sem dúvida, ele é um dos personagens mais conhecidos que nós temos. Afinal de contas, ele escreveu 13 epístolas. Então, conteúdo, além do conteúdo que está nas epístolas, nós ainda temos toda a descrição do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, ali a referência, capítulo 8, já faz uma breve referência a ele, e dali em diante, basicamente, Paulo, ele se torna praticamente o protagonista da história. Deus usando a sua vida, o seu ministério, para a expansão do reino de Deus. Bom, então, nós temos aqui muitas coisas para falar sobre ele, por isso vamos iniciar uma breve biografia de quem era Paulo, este apóstolo, apóstolo da graça. Quem era ele? E aí nós temos um detalhe muito interessante que eu quero passar para vocês, que é justamente sobre a vida desse apóstolo. O nome dele, Paulo, Saulo,
Ele tem um nome hebraico. Saulo vem de Shaul. É exatamente o mesmo nome do rei, do primeiro rei de Israel, Saul. E que significa aquele que é pedido a Deus. É uma resposta de oração. Ele também tem uma outra similaridade com Saul. Também pertencia à tribo de Benjamim. Então você vê que ele é uma pessoa que, apesar de ter nascido em Tarso, na Cilícia, ele é de origem da tribo de Benjamim. Por isso, ele tem toda a sua cultura, ele vai estudar aos pés de Gamaliel, um rabino muito influente na sua época, lá em Jerusalém. Então, ele tem uma educação tanto grega, uma educação dentro do Império Romano, filosófica, mas principalmente ele tem uma educação religiosa dentro de uma seita dos judeus chamada o farisaísmo. Ele se torna um fariseu super importante, um líder muito influente da sua época. Bom, mas apesar disso, ele nasce num mundo greco-romano, ou seja, cultura grega, mas quem estava no governo e na política eram os romanos. Então ele também tinha um nome grego, que era Paulus, e a palavra Paulus significa pequeno. E quando você observar do capítulo 13 em diante, ele torna-se ali basicamente um protagonista, assumindo esse nome gentílico, este nome romano, para que ele possa pregar o evangelho e ao se identificar dentro das igrejas gentílicas com maior facilidade. Não significa que o nome dele foi mudado, como aconteceu com Abraão, como outros na Bíblia. Alguns até chegam a dizer que o nome foi mudado, foi trocado. Não. Na prática, ele tinha um nome hebraico, um nome grego e um nome, obviamente, latino. Afinal de contas, Paulo diz que ele era cidadão romano. E como cidadão romano, ele era o Paulus. Ele tinha um nome, devido à sua cidadania, um nome também romano. Bom, agora eu quero passar para vocês um pouco sobre como era essa biografia dele. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade muito importante. A Cilícia hoje fica no território da Turquia. Ele era considerado um romano, um cidadão romano, por nascimento. Ele não pagou por esse título. Em outras ocasiões, ali no texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma discussão que Paulo ele tem esse título por um momento em que seu pai, alguém da sua família, fez algo muito influente para o Império Romano, e ele ganha esse direito de ser um cidadão romano. Diferentemente de outros que adquiriam esse título por uma grande soma de dinheiro. Ele não. Ele faz isso exatamente no sentido pelo seu nascimento. É uma dádiva, é um dom muito importante para ele, que ele vai usar durante o seu período de evangelização. Bom, ele era um israelita da tribo de Benjamim, já havia mencionado isso antes. Ele também fazia parte da seita dos fariseus. Eram aqueles mais radicais, daqueles que cuidavam das escrituras sagradas, daqueles que se dedicavam ao estudo e a uma separação. Ele, inclusive, chega a dizer que ele excedia na seita dos fariseus, em muitos aos da sua idade. Ou seja, ele era um exemplo daqueles que pertenciam à seita dos fariseus. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, o que significa dizer um dos melhores, um dos mais influentes doutores da lei da sua época. Além disso, ele foi chamado de hebreu de hebreus, na sua própria descrição. Por isso, no tópico 1 da lição, eu quero chamar sua atenção para esse ponto, quando nós vemos que ele era considerado perseguidor da igreja. Olha o que ele mesmo disse de si, quando ele escreveu aos Filipenses. Ele diz assim: segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Ele pensava que estava fazendo algo bom para Deus. Dentro da sua seita farisaica, perseguir os cristãos, para ele, era algo que ele estava cuidando dos assuntos de Deus. Estava sendo uma pessoa zelosa. Ele não fazia isso por maldade. Ele fazia isso porque julgava estar correto. Além disso, segundo a justiça que há na lei, segundo Paulo, ele era irrepreensível. Que eu quero chamar sua atenção nisso. Quando ele diz que ele era irrepreensível, significa que ele seguia a lei à risca. Era uma pessoa muito zelosa. Ele buscava fazer aquilo que era correto. Porém, ele não estava com o coração aberto para ouvir o que realmente Deus queria da vida dele. Mas, graças a Deus, nós vamos estudar agora, na sequência, o que aconteceu e como Deus fez algo tão importante na sua vida. Então, ele se tornou um perseguidor, mas
algo extraordinário aconteceu na sua vida. Ele consentiu na morte de Estevão, lá no capítulo 8, mostra que as pessoas que estavam apedrejando Estevão, Paulo estava lá, Saulo estava naquele local. E ele viu Estevão sendo morto, um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, que causou ali um impacto muito grande naqueles que o ouviram. Afinal de contas, ele fez uma exposição dentro do Sinédrio, que foi espetacular, mostrando Jesus Cristo através das Escrituras. Então, Paulo já ouvia, ele já tinha visto, já tinha ouvido uma mensagem de Estevão, e aquilo talvez tenha tocado um pouco o seu coração, apesar de que ele não se converteu. Ele ouviu, viu, e Estevão foi condenado. Porém, nós temos um detalhe interessante. Quando Paulo pega as cartas para ir a Damasco, perseguir a igreja, naquele caminho, ele tem um encontro com Jesus ao meio-dia, não foi à meia-noite, não foi em outro horário, quando o sol se despontava, quando estava na sua maior força, ele vê uma luz além do sol. Ele cai, ele fica cego, ele é conduzido até a casa de uma pessoa lá na cidade de Damasco. Então veja que questão interessante. Quem ele viu mais forte que o sol? O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele tem uma luz muito mais forte do que o sol. Por isso lá em Apocalipse diz que não precisa de sol, porque o Cordeiro, ele é a luz, ele é a sua luz. Veja que ele aqui está tendo uma visão ao meio-dia. Interessante que Paulo, ele viu o Cristo ressuscitado. Ele não teve a oportunidade de conhecer o Jesus histórico, porque muitos dizem que o Jesus dos evangelhos, o Jesus humano, era o Jesus histórico. Mas hoje tentam fazer essa separação entre o Jesus histórico e o Jesus ressurreto, o Jesus Deus, o Verbo divino. Porém, Paulo, ele conheceu e teve essa experiência diretamente com Jesus ressuscitado. O que eu quero chamar a sua atenção é que a maior parte das informações que Paulo dá, ele escreve primeiro que os evangelistas, primeiro que Mateus, primeiro que Marcos, primeiro que Lucas, primeiro que João, os primeiros escritos cristãos vêm da caneta ou da pena de Paulo. Ele viu e testemunhou muitos discípulos que viram Jesus ressuscitado, que conheceram Jesus presencialmente. Mas Paulo, com esse contato tão especial, ele viu Jesus ressuscitado. E para ele não havia diferença entre o Jesus ressuscitado e o Jesus histórico, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. E ele, por isso, foi comissionado por esse Jesus para ser um apóstolo, um enviado. E agora eu quero entrar com vocês num timeline muito interessante sobre a vida do apóstolo Paulo. Porque nós vamos agora observar como que foi essa cronologia. Então, por exemplo, no ano 30, aproximadamente, foi quando houve o martírio de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava ali. Depois, você vê no ano 31, mais ou menos, todas essas datas são aproximadas. Você verificará ali que no ano 31 ele tem a sua conversão. Em seguida, Paulo vai para a Arábia. Lá no texto de Gálatas, ele diz que ele vai à Arábia. Fica aproximadamente 3 anos na Arábia. E depois, ele volta à cidade de Damasco, onde ele teve a sua experiência da conversão. E ali, ele vai visitar Jerusalém. Em Damasco, ele é perseguido, tentam matá-lo, e por isso ele vai à cidade de Jerusalém. Porém, ao chegar na cidade de Jerusalém, ele fica ali alguns dias em Jerusalém, e depois, basicamente, devido ao seu testemunho, à sua conversão, muitas pessoas talvez não acreditavam na sua conversão, tinham medo dele, e ele causava certa confusão, certa turbulência devido à sua vida. Então, ele é conduzido a Cesareia, e de Cesareia ele é enviado embora a Tarso. Bom, o que eu quero chamar sua atenção agora é essa faixa laranja. Ele fica no anonimato aproximadamente do ano 34 ao ano 46. São de 12 a 13 anos, aproximadamente, que ele fica no anonimato, onde você não vê mais falar de Paulo. Até que então Barnabé, ele ouve sobre o que Deus está fazendo na cidade de Antioquia, na Síria, e ele vai a essa cidade. Chega lá, ele vê o que Deus está fazendo, muitas pessoas se convertendo, a igreja crescendo, aquelas pessoas tendo ali um desenvolvimento muito grande. E Barnabé identifica que ele precisa de ajuda. E é ali
que na lição passada nós estudamos que Barnabé vai até a cidade de Saulo, até a Cilícia, até Tarso, para buscar Saulo, para ajudá-lo a ensinar a igreja de Antioquia. Olha que coisa gloriosa. Ali, durante um ano, eles ensinaram a igreja. Ele desempenhou o papel de professor. E ali ele estava ensinando a palavra de Deus. E a partir deste ensino, o resultado deste ensino se manifesta na vida dos cristãos, uma vez que ali diz no texto de Atos que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, pela sua semelhança com Cristo a partir do ensino bíblico. Nós precisamos continuar ensinando a igreja de Jesus. O ensino bíblico nas nossas igrejas é algo fundamental. E você que participa destes grupos, que participa da IBD, você faz parte disso. Você precisa, e nós precisamos intensificar o ensino. Depois que ele está ensinando, a igreja de Antioquia envia Barnabé e Saulo para levar uma oferta aos cristãos pobres da cidade de Jerusalém. E é ali que ele tem a sua segunda visita a Jerusalém, à igreja de Deus. E então, no ano 48, é quando acontece o episódio de Atos capítulo 13, onde o Espírito Santo, ele pede para apartar Barnabé e Saulo para a obra que eles estavam sendo comissionados. Eles são enviados pela igreja. A igreja de Deus os enviam numa obra missionária. E aqui começa a primeira viagem missionária. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês agora um pouco da cronologia das cartas paulinas. Então, por exemplo, no ano 48, é quando eles retornam da primeira viagem missionária. Ao retornar da primeira viagem missionária, Paulo escreve a primeira carta, a carta aos Gálatas, que foi composta mais ou menos entre o ano 48 e 49. Ali nasce o primeiro escrito cristão, que é a carta aos Gálatas. Uma carta para combater heresias que estavam tentando assolar a igreja na Galácia. A Galácia era uma região com muitas cidades, hoje no território da atual Turquia. Bom, na sequência, vai acontecer o concílio em Jerusalém, aproximadamente no ano 49, onde a igreja, em Atos 15, toma a decisão de como tratariam os gentios. E Paulo e Barnabé fazem parte desse concílio, vão apresentar ali as suas demandas, e a igreja toma a decisão de que eles teriam uma carta, uma autorização para pregar aos gentios, e então eles continuariam fazendo a obra de Deus, pregando aos gentios, sem que os gentios tivessem que seguir as regras judaicas, a lei judaica. Afinal de contas, aquilo se aplicava apenas aos judeus e não aos gentios. Bom, inicia-se então a segunda viagem missionária. Paulo ali tem uma separação entre Barnabé com João Marcos, acabam indo para outra região, e Saulo, ou Paulo e Silas, vão para outra região, e aí inicia-se a segunda viagem missionária. E também a obra de Deus vai continuando. Paulo fica um período em Corinto, onde nasce as cartas de 1ª aos Tessalonicenses e 2ª aos Tessalonicenses, igrejas que eles já haviam fundado. Então, a partir do ano 53, vem a terceira viagem missionária, onde vão nascendo as cartas de 1 aos Coríntios. Paulo passa um período de quase 3 anos ali em Éfeso, e aí você vê o desenvolvimento de cada carta. A segunda carta aos Coríntios, mais ou menos no ano 56, Paulo, retornando da segunda viagem, para no porto de Mileto, fala com os presbíteros, e dali ele está indo para a cidade de Jerusalém, onde ele será preso. E ali ele será preso e depois enviado a Roma. Mas é ali, quando ele está aproximadamente nesta parte da sua fase, da sua vida, que nasce aproximadamente a carta aos Romanos. Paulo está preso em Cesareia por pelo menos 2 anos, antes de apelar a César e ser enviado a Roma. Bom, então, aproximadamente no ano 60, ele é enviado a Roma. É nesse período que nós entramos em Atos 27 e 28, tratando dessa viagem, para a qual ele tinha um propósito, pregar na capital do Império Romano. Bom, nos anos 61, aproximadamente 62, é quando nascem as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemon, e, obviamente, depois há um texto aqui que Paulo ele é solto. Também nasce ali também a carta aos Filipenses. Ele é solto dessa primeira prisão, que ele estava numa prisão domiciliar por aproximadamente 2 anos, que ele ficou em Roma. Acredita-se, de acordo com F.F. Bruce,
que ele tenha conseguido fazer outras viagens que não estão registradas na Bíblia, não estão registradas em nenhum outro livro, porém, ele gostaria de ter ido à Espanha. Alguns acreditam que ele tenha cumprido essa missão de ir à Espanha e fortalecer algumas outras igrejas que ele já havia passado. Bom, e ali é quando eu coloco ali Paulo em missões entre o ano 63 e 66, quando não temos mais registros de suas viagens, mas acredita-se que ele tenha conseguido o seu intento de ir à Espanha. E então, ele é preso novamente. Quando Paulo é preso novamente, nasce praticamente 1 Timóteo e Tito, e então a última carta de Paulo, que é 2 Timóteo. Quando então ele está condenado. O imperador Nero colocou fogo em Roma, acusou os cristãos, e Paulo, que é um grande líder, ele é preso para servir de exemplo, e aqui Paulo será condenado, e é onde ele escreve a sua segunda e última, a segunda carta a Timóteo, a última carta dele, aqui por volta do ano 67, quando então provavelmente vai acontecer a sua execução. Bom, aqui foi um panorama sobre a vida de Paulo. Alguns estudiosos, essa observação está na nossa lição, eles chegam a acreditar que Paulo não tinha somente uma formação religiosa, mas ele também tinha uma formação estética, filosófica, na matemática, nos esportes. Ele tinha uma formação muito vasta, um repertório muito vasto, porque ele usa muitas metáforas, falando ali sobre a questão, citando poetas da sua época, citando as questões militares, citando questões corporais. Então, Paulo tinha realmente um repertório muito vasto, conhecendo o grego, o hebraico, o latim, porque ele realmente foi preparado por Deus para uma missão muito importante. No tópico 1.2 da nossa lição, destaca que ele é um pregador do evangelho. E, de fato, ele fez da sua vida, todo o momento que ele tinha, mesmo quando estava preso, ele estava pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Ele aproveitou cada momento, cada segundo da sua vida para pregar o evangelho. E olha o que ele escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Bom, Paulo estava dizendo aqui claramente que ele precisava pregar o evangelho. Era para ele uma missão de vida, uma obrigação. Ele não poderia se omitir dessa responsabilidade. Ele aproveitava todas as ocasiões e circunstâncias para anunciar a palavra de Deus. Bom, o tópico 1.3 da nossa lição aborda ele como um missionário às nações. A palavra missionário, praticamente, nós não temos ela na nossa Bíblia. Nós temos a palavra apóstolo. Hoje há uma controvérsia muito grande entre apóstolo, missionário, cargos, funções na igreja. Mas, de fato, o que hoje nós chamamos de missionário era o que Paulo fazia como apóstolo. Plantava igrejas. Ele ia até locais onde não haviam igrejas, pregava o evangelho, iniciava nas sinagogas aos judeus, depois ele saía pregando aos gentios. E, obviamente, que os judeus, algumas vezes, lhe davam espaço, pregavam nas sinagogas, depois o expulsavam da sinagoga. Alguns criam e passavam a se juntar aos cristãos, e ali começava a pregar aos gentios, e ali se formava a igreja, que era composta de judeus e gentios. Ou seja, não há distinção. A mensagem do evangelho é para todas as pessoas. Bom, e aqui no destaque que eu coloco de Atos 13, versículos 2 e 3, é para mostrar que eles foram enviados como missionários. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Paulo não se auto-intitulou apóstolo. Hoje, algumas pessoas, infelizmente, tomam essa posição. Paulo não fez assim. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia. A igreja reconheceu. Depois do concílio de Jerusalém, os próprios apóstolos, aqueles apóstolos que estavam em Jerusalém, dão cartas e autorizações para que eles, de fato, preguem aos gentios. Ou seja, eles não eram pessoas que se auto-intitularam. Eles tinham autorização de Deus, do Espírito Santo, da igreja de Deus, e ali eles também tinham a aprovação dos homens, dos apóstolos do Senhor, escolhidos por Deus. Bom, aí a primeira viagem missionária, mostrando aqui realmente aqui uma contribuição do nosso pastor Eduardo Hoffmann, Geografia da Bíblia. Olha que mapa lindo, maravilhoso, mostrando aqui a trajetória da primeira viagem missionária.
Você tem aqui tantos detalhes especiais que nós temos aí. Aproveite e siga aí o canal da Geografia da Bíblia, adquira os mapas da Geografia da Bíblia, e nós temos aí materiais espetaculares para nós ministrarmos em nossas aulas. Deus abençoe o pastor Eduardo Hoffman, e aqui essa contribuição é muito boa, nós não podemos deixar de usá-la. Mais uma, essa aqui é mostrando todas as viagens, as 3 viagens missionárias neste mapa, e também temos, inclusive, a viagem a Roma, que ela está aqui num detalhe em amarelo. Então, só para você ter uma ideia de o quanto Paulo caminhou, aqui uma distância aproximada, calculada nos softwares, 13 mil quilômetros. É um período, é uma distância muito grande. Vocês vão perceber que ele pregou o evangelho tanto ali nas regiões dos judeus, como também em toda a Ásia, Ásia Menor. Você vai perceber que ele passa para a Macedônia, para a Europa, boa parte da Turquia, depois na Grécia, e então vai a Roma. O Evangelho de Jesus chegou a muitos lugares através do ministério e da obra que Deus usou, a vida do apóstolo Paulo. Bom, e aí a gente vai seguir no tópico 1.4, Paulo como arquiteto da igreja. Esse é um tema muito interessante, porque a igreja estava, aqui, de acordo com o texto de 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A mensagem de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Ele pregava sobre Jesus, sobre sua morte, sobre sua obra, sobre sua redenção, sobre sua ressurreição. O tema de Paulo era Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. E justamente os apóstolos, aqueles que foram enviados, a igreja de Deus no primeiro século, ela vai usar justamente esta mensagem cristocêntrica, ela vai pregar em todo lugar. E as epístolas paulinas, elas são a base, aquilo que nós chamamos aqui, que as epístolas são o nosso fundamento doutrinário. Ele sistematizou as doutrinas da igreja de Jesus. Então, Paulo, de fato, fez um trabalho espetacular, não somente nas missões, mas também para a teologia da igreja, para a doutrina da igreja. Os evangelhos vão tratar ali daquela questão da vida de Jesus, da obra de Jesus. Mas a sistematização das doutrinas, elas se dão a partir das epístolas. E principalmente Paulo, que escreveu 13. Então, veja o quão foi importante essa contribuição. Passando para o tópico 2 da nossa lição, nós temos aqui, agora, destacando um pouquinho das características relacionadas à liderança de Paulo. E eu quero chamar sua atenção para essa imagem. Veja que nós temos vários barquinhos, mas há um outro barco, numa cor diferente, que está na dianteira. O que eu quero colocar com esta imagem? É justamente um aspecto importante da liderança, que é você liderar pelo exemplo. E o apóstolo Paulo é essa pessoa. E por que eu quero dizer isso? Porque olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, vocês podem olhar para a minha vida, vocês podem olhar para o meu exemplo, vocês podem seguir o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo. A liderança, ela precisa ser exemplo. E é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui. Nós precisamos liderar pelo exemplo, pela vida. Ele repete isso aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O líder precisa ser exemplo. Não adianta, não olhem para a minha vida. Há líderes que querem se esquivar da responsabilidade. De forma alguma. Deus escolheu você para ser líder, você precisa ser exemplo. Você, professor, é exemplo para a sua sala. A sua forma de vida, você precisa refletir o evangelho de Jesus. Nós precisamos refletir a missão de viver de acordo com a palavra de Deus. Então, não se esqueça, não deixe de viver a palavra de Deus. É muito, muito importante que nós façamos isso. Bom, e aí nós colocamos aqui mais uma frase da nossa lição. O grande sonho de Paulo era de um dia chegar a Roma. Isso realmente aconteceu, só que numa condição um tanto atípica. Ele foi para lá como um prisioneiro.
mas ele estava usando e exercendo o seu direito de cidadão romano, porque ele percebeu que quando ele estava lá em Cesareia, os judeus sempre estavam tentando matá-lo, tentando usar algum artifício da lei para prejudicar Paulo. E Paulo falou assim, bom, como as coisas não vão se resolver por aqui, eu vou apelar pelo meu direito de cidadão romano. Eu quero ser julgado por César. Eu quero ser enviado a Roma. E ele tinha o direito de ficar numa prisão domiciliar. E aí que está um detalhe interessante. Ele poderia receber visitas. Ele poderia pregar o evangelho. Ele não estava totalmente de mãos atadas. Ele estava ali numa condição que ele poderia fazer a obra de Deus. Então, faça a obra de Deus independente da circunstância. E agora, eu quero entrar um pouquinho no tópico 2.1, que é justamente o fato de Paulo estar sendo enviado a Roma para ser julgado. E por causa dessa situação em que ele é enviado, ele aproveita essa oportunidade para evangelizar muitas pessoas. Ele evangelizou reis, governadores. Ele, enquanto está sendo ouvido por eles nos tribunais, ele fala do evangelho, ele prega para soldados, ele prega para prisioneiros. Nós vamos entrar aqui num detalhe tão interessante. Dentro daquela embarcação, Paulo teve a oportunidade de pregar para mais de 276 pessoas, porque depois que eles chegam na ilha, porque nenhum deles morreram no naufrágio, porque Paulo havia dito, havia profetizado, havia sido revelado a ele pelo Senhor, que ninguém morreria se permanecesse, se ouvisse a palavra dele. E quando ele chega na ilha, Deus faz a obra. Ele é picado pela víbora, depois ele não morre, o milagre também acontece, as pessoas começam a dar crédito para Paulo, ele prega, ele vai na casa de um oficial daquela ilha, e as pessoas começam a ouvir o evangelho e se converterem. Veja a importância de pregar, de viver o evangelho. Paulo, neste percurso, ele fez muito boa parte, ele estava pregando o evangelho e ganhando vidas para Cristo. Agora, no tópico 2.2 da nossa lição, vai mostrar algo muito importante. O comandante do navio, pessoa que tem experiência com a navegação. Ali o texto diz que também os mestres, ou o mestre, estava dizendo que não, poderiam seguir a viagem. Mas Paulo, olhando lá na frente, estava dizendo, olha, estamos chegando no inverno, o tempo não é bom, seria bom a gente ficar aqui, não sair agora. Paulo era um prisioneiro, mas era um prisioneiro diferenciado. Ele tinha algo de Deus. Ele tem ali na sua vida a experiência com Deus. Ele é um homem que viajou muito, mas além disso, não só pela sua experiência de vida, mas por causa da revelação do Senhor, ele estava transmitindo uma mensagem. Infelizmente, aqueles líderes decidiram não ouvi-lo, decidiram ignorar a sua mensagem, mas ele estava olhando lá na frente. O líder precisa ser visionário. Nós precisamos pensar na expansão da Igreja de Jesus. Paulo não ficava num lugar só, não preparando as pessoas, pelo contrário, ele estava sempre cercado de grandes cooperadores, de pessoas jovens e de outras pessoas que ele ia preparando em cada cidade para continuar a obra de Deus. Quando ele envia Tito a Creta, ele diz, eu te enviei para lá para que você estabeleça presbíteros, para que você constitua pessoas para continuar a obra de Deus. Então, sempre ele estava atento. Quando ele se reuniu em Mileto com os presbíteros, com os anciãos da igreja de Éfeso, ele estava dizendo para eles cuidarem da igreja de Deus. Então, o líder, ele é uma pessoa visionária. Ele precisa estar sempre à frente do seu tempo. Além disso, aqui, vocês verão que quando começa a questão do naufrágio, no tópico 2.3, ele fala que o líder é uma pessoa encorajadora. Apesar de não ouvirem o conselho dele, de não acreditarem na visão, de não considerarem as suas palavras, ele diz o seguinte, bom, apesar disso, todos fiquem firmes, nenhum vai se perder. Então ele estava ali dando coragem no momento da dificuldade, mesmo na situação mais devastadora, porque era o risco de todos morrerem, perderem suas vidas. A tempestade era muito grande, o navio naufragou. Então veja, mesmo assim, ele está lhe dando uma palavra de encorajamento no momento mais difícil. Então, um líder, ele também precisa fazer isso, exortar as pessoas. Ele precisa levantar o ânimo de cada um. O tópico 2.4 da nossa lição fala mais uma questão importante. O grande líder preocupa-se com a necessidade das pessoas, com as necessidades alheias. E é justamente aqui
que ele está falando com aproximadamente 276 pessoas daquela embarcação. Ele não estava preocupado somente consigo. Ele poderia dizer, não, Deus já falou comigo, eu não preciso me preocupar com os outros, eu vou cuidar de salvar a minha própria vida. Não, o líder, ele sabe que ele está num barco e todos estão com ele, então o barco precisa chegar ao seu destino final. Todos estão juntos. Enquanto estivermos com Cristo, enquanto Cristo estiver no nosso barco, nós vamos chegar. Então, não é que vamos deixar pessoas para trás, não é essa a mensagem aqui. Ele está querendo dizer que ele se preocupa com a necessidade alheia, não somente consigo. Essa é uma característica de liderança muito importante. Não preocupar-se somente com a sua vida, com a sua pessoa. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Dentro desse aspecto, Paulo tinha uma questão da mensagem muito direcionada. Olha que coisa interessante. Quando ele estava falando com a comunidade judaica, ele falava com base na lei. Ele retroagia ao Antigo Testamento, à Torá, aos escritos, aos profetas. E ali ele falava da palavra de Deus, mostrando para eles uma coisa muito importante. Ele mostrava o texto da Antiga Aliança para apresentar a Jesus Cristo, que é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Então, para aquele público que conhecia a Torá, ele ia a partir da Torá mostrando Jesus Cristo. Mas um dia ele chegou na Licaônia, onde eram pessoas bárbaras, pessoas que não conheciam a lei, eram gentios, mas também não eram pessoas cultas. Então ali ele começa a falar com outro público, falando sobre Deus a partir da natureza, um Deus criador, sobre aquilo que as pessoas conheciam e trazendo o evangelho à língua deles, à necessidade deles, pensando nas pessoas. Ele poderia falar, não, já conheço, eu vou falar no meu linguajar, mas ele se adaptava, ele se contextualizava para falar a cada público. E veja, quando ele chega na Grécia, em Atenas, ele observa os filósofos, eles também não têm a palavra de Deus, mas ali são pessoas cultas, então ele começa a falar a partir da filosofia grega, ele começa a falar a partir daquilo que eles conheciam, das suas divindades, do seu panteão de deuses. Veja que, para cada público, ele estava adaptando a mensagem para que chegasse ao ouvido de todos. Mas ele não deixou de falar de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, algo que a ressurreição para um grego era um absurdo, era uma loucura. Ele disse, ele pregou, e mesmo ali citou os seus poetas. Então, Paulo adaptava a mensagem à necessidade alheia. Nós, como professores, quando estamos lecionando, precisamos medir para que as pessoas possam nos compreender, entender a mensagem de Jesus. O objetivo final é que a mensagem chegue no coração das pessoas. Não é só falar coisas difíceis, que ninguém entende nada, mas sim falar ao coração. Então faz parte, sim, do professor, do pastor, de cada membro da igreja, quando está pregando o evangelho, quando está transmitindo a mensagem, contextualizá-la, pensando nos outros, não somente em si mesmo. Isso Paulo fez com grande maestria. Agora eu quero destacar pelo menos 5 aspectos dessa liderança. Alguns exemplos da liderança de Paulo. Por exemplo, Paulo liderava pelo exemplo. São os versículos que eu já citei. O que significa dizer isso? Ele vivia, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então ele liderava pelo seu exemplo de vida. Quantas vezes ele disse, estou fazendo isso para não ser pesado aos irmãos, estou trabalhando, estou fazendo outras atividades. Ele estava se adaptando a certas condições para que, de fato, as pessoas tivessem um exemplo a ser seguido. Paulo valorizava os seus liderados. Ele sempre estava citando os seus cooperadores, as pessoas que trabalhavam com ele. Veja que quando ele escreve aos Romanos, ele cita uma lista de nomes de pessoas para as quais ele está escrevendo, pessoas que ajudaram, pessoas que levaram cartas dele a outros destinos. Então, ele sempre estava valorizando os seus liderados. Um líder precisa valorizar as pessoas que estão sob sua liderança. E Paulo fazia isso. É um exemplo a ser seguido. Paulo contextualizava a mensagem. Eu acabei de dizer ali. Para cada público, ele adaptava a mensagem para que ela chegasse aos seus ouvidos e aos seus corações. Então, o líder também precisa saber que a mensagem precisa ser contextualizada para que as pessoas possam compreender. E não adianta ele falar difícil, só falar grego e hebraico. Não, você pode até conhecer grego e hebraico, mas você precisa transmitir a mensagem na linguagem que o povo possa te entender. E ali ele estava contextualizando. Aqui, no 4,
Paulo fazia elogios sinceros. O que significa dizer isso? Significa dizer que, quando ele está escrevendo a Filemon, ele fala sobre a forma de conduta. Não há pecado algum em elogiar as pessoas, em dizer para elas bom trabalho, Deus te abençoe, que Deus continue te usando, porque os elogios sinceros, eles vão ajudar, dar ânimo, encorajar pessoas. Então, o feedback que um líder precisa dar, ele precisa falar sinceramente com seus liderados. Aqui não é elogio, não é puxação de saco, como se diz por aí, né? Não é a pessoa ser uma pessoa demagoga, não. É a pessoa, de fato, elogiar sinceramente, considerar os seus liderados. Então, é muito importante que seja feito isso. As pessoas falam assim, eu não vou elogiar para ele não se inchar. Mas se é um elogio sincero, Paulo deu esse exemplo, ele fez na presença dos irmãos. Ele elogiou Filemon, sua conduta, sua família, como ele fazia, como ele agia. E, em último lugar, eu quero destacar que Paulo, ele desempenhava aquilo que nós chamamos de uma liderança servidora. O que é isso? Ele liderava para servir alguém, não para ser servido. Quantos líderes querem apenas ser servidos? Mas Paulo fazia algo diferente. Ele fazia tudo em função das outras pessoas. Ele se adaptava para atender a necessidade dos seus liderados, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, para que a mensagem do Evangelho chegasse a mais pessoas. Ele fala que ele tinha direito a salário, ele tinha direito a tantas outras coisas, mas muitas vezes ele abriu mão de muitos dos seus direitos para poder o Evangelho chegar mais longe. Então, apesar dele poder fazer muitas coisas como líder, ele pede com educação quando fala com Filemon. Ele aqui age nessa questão da liderança servidora como uma pessoa que, de fato, é um exemplo a ser seguido. Ele estava servindo a igreja de Deus. Então, um exemplo muito importante que a gente precisa. Acho que cavadinha aqui que estava. Para concluir, eu quero dizer que Paulo, de fato, desempenhou uma liderança extraordinária. E aí, na conclusão, eu deixo a seguinte mensagem. Como um mártir, Paulo tombou na terra, mas como um príncipe de Deus foi recebido no céu. Ainda hoje, nenhum rei, filósofo, nenhum pensador jamais teve a mesma projeção na terra. Sua vida ainda inspira milhões de pessoas. E mesmo morto, ainda fala e fala de forma poderosa, com uma eloquência muito grande aos nossos ouvidos e em toda a história. Ele foi um gigante de Deus. Por isso eu quero deixar essa frase que ele deixou em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, essa aula tão maravilhosa. Eu sei que há muitas coisas para falar sobre Paulo, mas eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, professor, e que essa mensagem possa ter lhe ajudado a preparar a sua aula e que você possa ser usado por Deus para alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Desempenhar a sua liderança, glorificando a Deus acima de tudo. Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus.